Olá, estamos aqui com um novo episódio do Café com Mogi News. Hoje uma convidada muito especial, a Jane Magalhães, vice-prefeita de Salesópolis, vai contar um pouquinho da sua trajetória, né, desse desafio que são as mulheres na política. Né? Pois é. E seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, através da Simone. Fico muito contente de poder participar desse momento com todos vocês. E espero que a gente possa bater um bom papo. Vamos, com certeza. Então vamos começar um pouquinho contando como é que você entrou na política, né? É o primeiro cargo que você ocupa? Sim, é a minha primeira oportunidade, né? E ela veio num momento assim, para mim, de certa forma, um pouco inusitado, porque eu sempre acompanhei a questão da vida pública, mas sempre nos bastidores. Sempre fiz campanha. Meu esposo, ele já foi vereador 2 vezes, o pai dele também foi prefeito em Salesópolis, o ex-prefeito Kiko. E nessas ocasiões em que o meu esposo esteve envolvido, né, na política, então eu trabalhei também, mas fazendo campanha. E aí a gente acompanha, de certa forma, aquilo que era compartilhado por ele dentro de casa, né? Alguns pontos que ele entendia que poderia estar também dividindo comigo. E a questão da Jane vir, né, nesse momento, em 2020, como vice-prefeita na chapa do prefeito Vanderlon, foi algo assim, como eu falei, para mim muito inusitado, porque era para ser meu esposo o candidato, e ele seria o principal adversário, então, do atual prefeito Vanderlon. Mas aí houve um pequeno percalço, né, uma história um pouco longa, mas vou ser bem breve, aconteceu em 2012, um episódio, o que o tornou inelegível no ano de 2019. Né, no final de 2019 para começo de 2020, surgiu, né, através do julgamento, que na verdade ele se tornaria inelegível, então, naquela eleição. E para que assim ele não ficasse extremamente de fora, né, do contexto ali político, então houve uma construção, né, do partido do PL, né, o grupo PL, e também do PSD, o partido do qual nós estávamos filiados então na época, né, para que a gente pudesse apoiar então o candidato Vanderlon, prefeito, e aí a gente pudesse também construir em cima, né, disso uma oportunidade para que no futuro próximo ele também venha a ser candidato em Salesópolis. Então, inicialmente foi isso, né, eu vim meio que para ajudar, né, meu esposo nesse momento no qual ele não podia. Para mim, assim, é um momento bem diferenciado, porque uma coisa é você acompanhar de fora e saber bem superficialmente, né, das coisas, e nem sempre a gente, superficialmente eu digo porque assim, a gente acompanha aquilo que na verdade também interessa, aquilo que convém, né, e outra agora é você estar dentro, né, da gestão pública, no dia a dia, então realmente assim, exige muito, confesso que exige bastante. Falando em exigir muito, né? Como é que concilia essa vida, né, de política, ainda desse dia a dia puxado, com a família, né? Você falou que tem 3 adolescentes. Então, aí é que está o X da questão. Eu costumo brincar que a mulher, ela é empreendedora do lar, né? Porque desde que o mundo é mundo, nós fomos ensinadas, né, a adotar este comportamento dentro de casa, no ambiente familiar, onde a gente aprende todos os cuidados com a casa, né? E a minha mãe aplicou muito bem isso, né? Para mim, para as minhas irmãs. E eu também procurei não perder isso de vista, Kátia, porque assim, há um tempo atrás eu também fui servidora municipal, né? Eu era concursada da prefeitura, e aí por uma decisão minha, pessoal, quando os meus filhos ainda eram bem pequenos, eu decidi pedir demissão. Então eu pedi conta, né, para poder me dedicar de verdade àquilo que eu sentia que era importante para mim naquele momento, ser mãe. E também ser esposa, evidentemente, porque quem trabalha fora sabe do tamanho da dificuldade que é, né? Porque eu falava assim, eu trabalho fora, então quando eu chego em casa depois das 5, eu sou mãe, eu sou do lar, eu sou esposa e se eu tivesse tempo, eu cuidaria de mim. O que normalmente assim não acontece muito no dia a dia. Né? A gente tem N coisas para fazer, e aí você vai fazendo, e quando você vê, já passou o dia, e você fala, e eu? Né? Mas naquela ocasião eu achei que era de verdade muito importante estar ali no ambiente familiar e, de certa forma, permitir que os meus filhos tivessem essa estrutura também. Né? Era o que Deus me chamava,
e eu entendi que aquilo era realmente importante. E hoje, assim, acho que por eu ter permanecido bastante tempo, né, nessa realidade de empreendedora do lar, eu não perdi esse vínculo, né? Graças a Deus, estando vice-prefeita, eu consigo também ter um pouco de flexibilidade, porque a função do vice-prefeito é representar o prefeito na ausência. Em alguns momentos o prefeito Wanderlon ele acaba precisando, sim, né? Mas aí a gente consegue conciliar. Para mim, eu vejo que ainda é importante permanecer também ali, né? Não estou 100%, mas como eu já estive antes, e procurei também, a partir do momento, né, fazendo parte após a eleição, fazendo parte da gestão pública, eu decidi também me dedicar um pouco, né? Uma realidade um pouco diferenciada até inclusive para Salesópolis, porque assim, não tem um histórico bem concreto de vice-prefeito que acompanha a gestão pública tão de perto como eu tenho feito. E inclusive foi feito até um gabinete, né, para mim, dentro, né, do Paço Municipal, e me senti assim priorizada, vamos dizer assim, né, pela administração, porque eu me coloquei à disposição da administração. Falei, bom, o prefeito precisando ou não, eu vou permanecer, né, no Paço, à disposição para também atender os munícipes, dar aquele primeiro atendimento, porque às vezes as pessoas elas vão até a prefeitura para resolver, evidentemente, as suas questões, os seus problemas, né, do dia a dia, pertinentes ao que envolve a administração pública. Uma cidade menor, você tem uma proximidade Sim, maior, né? A gente as tem uma pessoas se conhecem. Muito, né? Kátia, assim, lá em Salesópolis é assim, todo mundo é compadre, é comadre, é primo. Então tem muito isso. E a gente vê que normalmente as pessoas elas estão carentes também nesse sentido de atenção e às vezes de respostas, né? Você nem sempre tem o seu problema solucionado assim, de imediato, porque a burocracia também nos impede de resolver imediatamente, mas eu vejo que a população... encaminhamento, né, de alguma Exatamente. forma. A população ela fica feliz de ter alguém ali que possa recebê-la no primeiro momento, que a atenda, que explique. Então eu tenho feito de certa forma assim esse papel ali, né, que é meio que às vezes também apagar alguns incêndios. Então é um dia de cada vez, né? Mas assim também prazeroso, porque eu acho que faz muita falta. Isso eu não falo só para Salesópolis, né? Mogianos, paulistas, enfim. Eu acho extremamente necessário que as pessoas se interessassem um pouquinho pela questão da gestão pública, né? Não é do político, mas da gestão pública. O que o administrador faz. E, assim, falo porque Salesópolis, por exemplo, nós temos 9 secretarias, são 9 pastas. Então, o prefeito ele não faz a gestão de um único setor, são 9 setores. E esses 9, eles têm que estar muito bem alinhados para que toda a gestão da cidade, do município, seja bem aplicada e aí o serviço público seja prestado da forma que o cidadão merece. São de alguma forma interligados, Exatamente. né? A educação vai trabalhar em conjunto com a saúde em algum Sim. momento, a assistência social. Sim, então tá tudo interligado, desenvolvimento, com o meio ambiente, porque assim, uma acaba dependendo da outra, como você falou, tá interligado. Então, às vezes estar lá também, né, na prefeitura e poder passar meio sucintamente para as pessoas, sem alongar muito, como que se dá todo esse trâmite, eu também vejo que é importante, porque a gente ajuda a população a entender como que o administrador tem que desempenhar o seu papel. Nem tudo depende só do administrador, né? Tem muitas coisas que ele também depende de outros setores, aí do governo do estado, do governo federal. Então, às vezes tem essa confusão também, né? O que cabe à prefeitura, o que cabe ao estado, o que é da União. Exatamente. Então a gente às vezes, né, procura também desprender esse tipo de atenção para que as pessoas entendam que a gente está assim buscando resolver da melhor forma possível, trabalhando para que o serviço público seja melhorado a cada dia, mas a gente também depende de terceiros. Você falou nessa sua participação ativa, estava até comentando aqui no bastidor que eu peguei suas redes, você está lá na regularização fundiária, várias causas ali envolvidas nas ações da prefeitura. Sim. Mas seu foco principal hoje é a mulher. Sim, a gente assim,
a gente sente, né, o quanto a mulher hoje ela tem clamado, né, em ser reconhecida, em ser vista. Eu não estou falando isso porque eu sou feminista e não tô também dizendo que eu sou contra, não é isso. É para que a gente entenda assim que hoje, no atual momento em que nós estamos vivendo, inseridas numa realidade que avançou muito tecnologicamente falando, a mulher ela se entende às vezes não participada de muitas realidades. Então eu vejo que a gente sofre, eu falo isso porque eu também sinto, né? E eu penso que ainda há muito a ser conquistado nesse sentido, né? A mulher que é reconhecida, não só porque ela faz muito bem o serviço da casa, mas porque ela também é inteligente e consegue desenvolver muito bem, sim, né, dentro de uma secretaria de educação, dentro de uma secretaria da saúde, dentro de uma secretaria de desenvolvimento. Nós temos profissionais muito competentes lá em Salesópolis, na figura da mulher. Hoje o prefeito Vanderlon, ele tem boa parte das secretarias dele, inclusive geridas por mulheres, né? Então, assim, eu tenho buscado hoje, até através da Secretaria da Assistência Social, buscar explorar um pouco mais essa questão, né, em torno da mulher. A gente tem reta intenção de retomar o Conselho Municipal da Mulher, né, o qual ficou aí adormecido depois que a gente passou por essa questão da pandemia. A gente está encontrando algumas dificuldades para poder formar o conselho, né, porque a gente entende que precisa explorar, mas também oferecer, né, caminhos e projetos que ajude a agregar na vida da mulher, né? Porque a mulher, como eu falei, ela quer ter esse espaço, ela quer ser ouvida, e eu acho que isso é muito importante, porque senão a gente vai sendo deixada de lado, vai sendo passado, não, hoje, né, não deu, fica para amanhã, e esse vai ficando, vai muitas vezes deixando a gente frustrada. Você falou que você teve uma agenda, né, com a secretária de Estado? Sim, eu tive algumas oportunidades, né, de estar com a secretária Sonaira Fernandes, que é a atual secretária da pasta de políticas para mulheres, uma secretaria nova, né, que o governo do estado criou e que eu achei assim de suma importância, porque até então, né, estando no atual momento que eu estou, e muito antes disso, eu nunca tinha visto um governo que se preocupasse em focar especificamente na mulher, né? E a Sonaira é uma mulher extremamente aberta e que assim busca muito defender a figura da mulher enquanto empreendedora do lar, enquanto servidora municipal, né? Em todos os aspectos. A gente conversou bastante a respeito, né, desses pontos. Inclusive, ela esteve em Salesópolis em julho, né, onde ela levou para nós um pouco do projeto São Paulo Empreende Mulher, que oferece cartas, né, cartas margens para que a pessoa possa ir, através do governo, requerer um empréstimo para poder expandir seus negócios. Nesse momento, esse trabalho deles está voltado para quem é ME, mas eu acredito que é uma porta muito grande que está se abrindo, porque, como ela mesma relatou, ela vem de uma história onde ela também trabalhou, né, em casa para poder custear, inclusive, a sua faculdade. E assim, Salesópolis também tem esse histórico, né? Nós temos muitas mulheres empreendedoras em Salesópolis. A maioria são MEI nesse momento, mas a gente tem muitas mulheres que lutam todos os dias, não só dentro dos seus lares, mas nos seus negócios. E aí, assim, a prefeitura, em parceria também com o Sebrae, tem desenvolvido muitas ações importantes, através do Sebrae delas também, onde a gente consegue trazer as mulheres empreendedoras e, através de ações, a gente tem oferecido vários cursos para capacitação, para que elas possam expandir melhor seus negócios. Então, assim, a gente tem trabalhado bastante, né, para que a gente consiga não só trazer a mulher para perto de nós, né, com todo o seu valor, com toda a sua dignidade, mas que nós possamos também deixar elas entender o quanto nós estamos abertos a essa realidade. Como você vê seu trabalho como vice-prefeita? Minha nossa. Esse desafio gigante. Eu acho que você usou a palavra certa, Kátia, é um desafio, né? Como eu disse, para mim foi uma novidade. Eu ficava me perguntando se eu tinha perfil também para isso, né? Porque eu era conhecida como a mulher do vereador, né? Por Salesópolis ser muito pequena, né? Então todo mundo conhece todo mundo.
E, de certa forma, meu esposo sempre foi muito popular, né, na cidade, por causa de ter sido vereador, ter sido filho do prefeito, né? Então, as pessoas observam muito a gente, né? A gente se torna... assim, a gente fica exposto, a gente sente que há uma exposição muito grande. Então, quando eu vim para esse momento da vida pública, né, hoje eu não me sinto só política, eu me sinto alguém que também está, de certa forma, responsável pela gestão pública, né? Às vezes eu falo isso muito nas reuniões de secretários. Toda semana a gente faz uma reunião pontual com todos os secretários, toda segunda-feira. E às vezes eu coloco situações, por exemplo, né, das quais eu sou apontada na rua. E acho que às vezes eles ficam um pouco incomodados com as minhas observações, com os apontamentos que eu faço, mas é igual eu tive que frisar um dia. Eu falei, bom, eu ando a pé na cidade, na maioria das vezes. Aí as pessoas me param, elas questionam, elas perguntam, elas às vezes... né, o buraco na rua. Elas apontam um buraquinho na rua, elas falam da saúde, né, que tá faltando isso, tá faltando aquilo. Então, assim, a gente tem que ter muito jogo de cintura, né, confesso que é muito jogo de cintura, muita paciência, principalmente para ouvir, porque, como eu falei, né, num determinado momento, eu percebo que as pessoas, elas estão carentes nesse sentido. Na maioria das vezes, as pessoas que vão até a prefeitura, elas não vão só para resolver o seu problema, os problemas, né, ali que norteiam a rua, a casa, a saúde, né, a educação, elas querem ser ouvidas, né? Há uma carência muito grande do ser humano de ser ouvido. E aí, se não tem alguém ali para fazer esse primeiro elo, parece que eles saem muito mais aborrecidos de quando chegaram, né? E geralmente é assim, quando a gente quer resolver um problema, a gente quer que as pessoas nos escutem, porque tem uma diferença muito grande entre ouvir e escutar, né? Então, eu sempre tento trabalhar dessa forma. Então, para mim tem sido assim um desafio, e como eu falei, no início eu me perguntava, será que eu realmente tenho perfil, né, para viver essa realidade? E também, assim, atender as pessoas como elas gostariam de ser atendidas. Então, eu tenho tentado muito, né, se coloca um pouco no lugar exatamente, do outro, né? trabalhar dessa forma. Como eu gostaria de ser atendida num determinado, né, setor da prefeitura. Então, assim, às vezes algumas reclamações chegam nesse sentido, eu fui mal atendido, a pessoa não sei o quê. Então, a gente tenta entender os dois lados também, porque o servidor também tem o seu momento, assim como eu sou, né, humana, de carne e osso, o servidor municipal também tem os seus problemas, né, pessoais. A gente, evidentemente, tenta deixar, né? O que é de casa fica em casa, o que é do serviço fica no serviço. Mas tem dia que a gente não tá tão bem, né? Todo mundo tem um dia ruim. Todo mundo tem. Eu também tenho. Eu também tenho. Então, mas aparentemente tu tá super bem, né, nesse caminho. Nossa. E sua intenção é continuar nessa vida pública? Kátia, boa pergunta. O que você pensa aí para as próximas eleições? Eu, assim... Agora eu estou num momento que eu estou começando, assim, a trabalhar o meu emocional, principalmente, né? Para esperar a vinda do meu esposo, né? Há uma grande probabilidade dele ser o candidato pelo PL para vir aí na sucessão do prefeito Wanderlon. Então, às vezes eu fico pensando, né, como que vai ser a vida, né, nessa realidade, e o meu esposo sendo prefeito e eu primeira-dama, né? Há um trabalho também que é desenvolvido através do Fundo Social de Solidariedade em Salesópolis. Então, assim, às vezes são coisas que ficam passando pela minha cabeça, né? Como que eu vou desenvolver o trabalho, porque ali a gente vê que são situações bem adversas, são famílias, a gente acaba atendendo famílias em situação de vulnerabilidade, que passam já pela Secretaria da Assistência Social, mas que às vezes acaba dependendo de mais uma ajuda, então aí entra o papel do Fundo Social. Então, assim, eu com certeza não venho para o cenário político, né, enquanto candidata, mas acredito que vou estar bem atrelada, acompanhando bem de perto, porque provavelmente o meu esposo vem como candidato. E outros projetos aí para o futuro? Você pensa em mais alguma coisa? Olha, eu tenho Se cabe mais alguma coisa nessa rotina? Nossa Senhora, de verdade, assim, nada nesse momento, assim, muito concreto, né?
Eu, assim, estou esperando Deus sinalizar para mim através de alguns acontecimentos, alguns movimentos que a gente também depende, né? O cenário político, ele depende muito também de outras questões, né? Que envolve, às vezes, partido, envolve outros grupos, né? Você tem que ter uma base muito bem formada, sólida, e um grupo que, assim, siga mais ou menos a sua linha de raciocínio, né? Para que outros trabalhos e aqueles que já estão implementados possam continuar, né? Então, assim, a minha visão hoje, né, Jane, estando vice-prefeita, é o que eu falei para você. Eu vou, com certeza, acompanhar algumas movimentações para ver também como que eu vou acabar, né, me posicionando aí nesse cenário. De alguma forma no não vai futuro. abandonar o dia a dia da cidade, né? Vai estar sempre Acredito. envolvida de alguma forma. Acredito que não. Eu acredito que talvez, assim, tudo concorra para que eu acabe ainda fazendo parte, né, dessa realidade. Você falou mais no comecinho muito sua ligação com a família, né? Sim. E a gente tem esse episódio recente aí da guerra em Israel. Sim. Seus pais estiveram lá, né? Vieram naquele grupo de Salesópolis, Foi. né? Que foi trazido pela FAB. Pela FAB, exatamente. Como é que foi isso para você? Kátia, Eles estavam, foram em excursão para lá? então, na verdade foi um momento bem assim exclusivo, né, da realidade do caminho neocatecumenal. Também existem as comunidades aqui, né, na cidade de Mogi. Em Salesópolis são 5 comunidades. E depois de um determinado tempo de vivência em comunidade, conhecendo a palavra mais a fundo, porque são encontros semanais que acontecem, onde eles se reúnem, eles preparam a palavra, eles preparam a liturgia. Então, depois de um longo período, culmina com a peregrinação à Terra Santa. E aí, nesse momento, fomos, né? O mundo foi surpreendido por essa realidade que está acontecendo hoje em Israel e que eu considero, assim, grave e também, ao mesmo tempo, muito triste, né? Porque a gente não está falando de Palestina ou de Israel, a gente está falando de vidas, né? Eu acho que a gente não pode esquecer que ali, independente do lado que estejam, a gente está falando de vidas, né? São pessoas. A gente não mudou. O ser humano continua sendo o mesmo. Independente da raça, religião, a gente ainda, né? Nós somos a raça humana. Os meus pais, então, foram, né, nessa peregrinação. E no dia 7 ocorreu esse episódio, o qual, assim, não os pegou 100% desprevenidos, porque eles não estavam também tão próximos, né, do local onde ocorreu o primeiro atentado, que é na Palestina, na faixa de Gaza. Eu tô falando, assim, com um pouco de propriedade, porque eu já estive, né, em Israel, então eu conheço, assim, eu tenho lembranças de alguns lugares, e eles estavam em Belém, quando aconteceu, né, o episódio do ataque, mas que não deixa de estar muito longe, né? E aí, providencialmente, o padre que os acompanhavam já tomou as devidas providências para que eles fossem transferidos, né? Voltassem para o hotel. Chegaram a ficar em bunker, alguma coisa? Não. Eles voltaram para Jerusalém para permanecer, para ter um pouco mais de segurança, e depois de Jerusalém eles foram transferidos para Nazaré, numa casa de convivência que os acolheu. A viagem de volta para o Brasil já estava prevista para o dia 11. Mas, conforme foram acontecendo os outros episódios após o dia 7, infelizmente, né, eu acho que o governo entendeu que os voos internacionais precisavam ser interrompidos pela questão de segurança, né, das pessoas, dos cidadãos. E aí eles se viram, né, no momento um pouco mais aflito, porque até então a gente estava, assim, uma tranquilidade muito grande. Você estava com o voo marcado, sim, né? Sim, porque o voo era só voltar, então, né? E aí no dia 11, que foi uma quarta-feira, né? Eu fui surpreendida na terça, na verdade, com um contato meio assim inusitado, né? Me pedindo também, de certa forma, enquanto vice-prefeita e através dos nossos deputados, os quais a gente tem aí uma aproximação muito boa, muito grande, um relacionamento muito bom, tentar de alguma forma pedir que o governo brasileiro, então, olhasse mesmo com mais prioridade para todos esses cidadãos brasileiros que estão ali precisando desse retorno. Porque a partir do momento que Israel declarou guerra,
O Brasil ele teve que tomar providência, porque muitos brasileiros se dirigiram à embaixada pedindo a repatriação. Os turistas, naturalmente, teriam que voltar mesmo, né? Quem estava ali só a permanência permitida, né? Porque o passaporte ele é carimbado com um período de permanência, é um visto temporário. Então, assim, automaticamente eles teriam mesmo que ser repatriados. Mas a partir do momento que brasileiros que estão em solo israelense também se dirigiram à embaixada pedindo a repatriação, então aí incorporou todo mundo numa coisa só, num pacote só, né? E aí quando eu fui surpreendida com essa ligação, e eu falei assim, nossa, agora acho que o negócio é sério mesmo, né? Então, assim, aquela tranquilidade e a tranquilidade mesmo, de serenidade, aí ela ficou um pouco abalada. Confesso que ficou, porque falei, bom, porque aí o que aconteceu? A partir daquele momento, eles já não tinham mais contato nenhum com a agência, que era responsável por eles, no território israelense, e eles passaram a ser, de fato, propriedade total do governo brasileiro. Né? E aí eles entenderam também, né, que eles estavam 100% na mão de Deus, porque nessas horas, Kátia, ou você tem fé, ou você tem fé. Não tem outra explicação. Aí, nesse momento, houve um trâmite, né, a gente acabou fazendo um ofício, o qual o prefeito Vanderlon também se dispôs a me ajudar, depois o deputado Márcio Alvino, o deputado federal e o deputado André do Prado também, né, no sentido de viabilizar que esse ofício chegasse, né, até o Itamaraty, para então o governo, né, ter, como eu falei, ter esse olhar priorizando mesmo os brasileiros. Não era só o grupo que estava em peregrinação, mas de certa forma os brasileiros. Então eu acredito que cada município, né, que entendeu que tinha um grupo lá turista, também acabou tomando essa atitude. Movimentando. Exatamente, pelo que eu entendi, né, pelo que chegou para mim foi isso. E aí, assim, o sentimento que permaneceu a partir daí era de esperança, porque a gente sabia que o governo já tinha se levantado e se posicionado na repatriação, né? E aí a gente só estava na expectativa de qual voo, né? Mas graças a Deus eles estiveram no voo KC-30, que foi o terceiro ou quarto que saiu de Israel na sexta-feira. Foi um voo direto, sem escalas, né? Eles pousaram no Rio de Janeiro na madrugada de sexta para sábado, às 3h30 da manhã mais ou menos, né? Seguros, muito bem cuidados, né? O governo ele dispensou de verdade cuidados, né? Um zelo muito grande. Eu ouvi uma entrevista de um pessoal, acho que veio, era de Sorocaba, a moça falando assim, o pessoal da FAB super gentil, sim, não tem uma estrutura, né, de um voo que seria comum, né, sim, mas muito solícitos, né. Minha mãe falou as mesmas palavras. À disposição, né, todos muito carinhosos, também acolhedores. Minha mãe usou as mesmas palavras, sobretudo com os idosos, porque, por exemplo, o grupo em que minha mãe estava, né, eles estavam em 19 pessoas. A maioria já passou dos 65 e tinha uma idosa de 84 anos, né? Então a minha mãe disse que de fato, por exemplo, com os idosos, a minha mãe falou que só faltava carregar no colo, aqueles que tinham mais dificuldade, né, para se locomover e tudo mais. Mas ela falou que realmente o carinho, a atenção, né, o acolhimento, ela falou que foi excepcional. Ela falou que realmente assim, o Brasil, né, se posicionou de uma forma muito solícita, né, para que eles voltassem com muita segurança e com muita tranquilidade para o país. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo correu bem. Graças a Deus. E a gente vai caminhando para o finalzinho. Vamos. Eu acho que a gente podia terminar falando do papel da mulher na política, né? Que também a gente vê poucas mulheres, né, chegar numa posição de vice-prefeita, né? Também é raro. É raro. E raro mesmo. Salesópolis é a primeira vez que uma mulher ocupa o cargo no executivo, né? A gente tem um histórico de algumas mulheres vereadoras. Nós tivemos a vereadora Deise, nós tivemos a vereadora Sandra. Hoje nós temos a vereadora Bruna, também temos a vereadora Rebeca Barbosa, que é mulher trans, mas no Poder Executivo, na cadeira do Executivo, é a primeira vez.
Então, assim, para mim foi um momento também muito especial, né? Fazer parte da gestão pública. São etapas, né? Então, foi ali a campanha, né? Porque eu faço aquela campanha de porta em porta. É muita palminha. Nunca levei porta na cara, graças a Deus. As pessoas, assim, sempre receberam a gente muito bem. Não posso dizer. E mesmo que também tivesse algum episódio, a gente tenta, né? Relevar, porque as pessoas têm o direito também, né, de não querer receber. Então, para mim foi um momento bem importante, bem marcante, né? Porque até então eu não tinha me dado conta disso. Eu me dei conta no dia da posse, porque a cerimonial, que é a ficha caiu. Que é responsável pela presidência, pela Câmara Municipal, ela fez esse anúncio. Né? Eu falei, nossa, primeira mulher a ocupar o cargo no executivo. Eu falei, gente, sou eu? Que peso, sou eu? Bem assim mesmo. Eu falei, nossa, que peso, né? Mas é o peso pelo fato de ser algo inédito, né, em Salesópolis. Foram várias situações, né? Vanderlon, primeiro prefeito reeleito, a primeira mulher vice, né, no cargo executivo. E hoje eu entendo assim, né? Você disse da participação da mulher no âmbito político. Parece que ainda nós estamos caminhando, né, passos lentos, mas é isso mesmo. Eu vejo que assim há uma necessidade das mulheres quererem entrar, né, nesse espaço, para elas poderem se posicionar, para elas poderem colaborar, porque a mulher ela tem esse perfil, né? A mulher normalmente ela gosta de colaborar. A mulher ela gosta de ser participativa. Eu não sei se só eu que sou assim. A gente acaba se envolvendo em muita coisa. Enfim. Mas assim, eu vejo como assim, extremamente importante, porque nós temos interpretações diferenciadas, né? Normalmente o homem é muito razão, é muito, né? Eu não sei se é porque eu sou muito coração demais, porque eu conheço algumas, né, lá em Salesópolis que são bem razão, sabem ser assim, frias. Eu não estou criticando, mas tem, né, aquela frieza mais e passa, racional, né? mais racional e passa por tudo muito bem. Eu falo, nossa, se fosse eu, acho que eu já tinha desabado de chorar. Mas eu entendo que assim é extremamente importante a mulher vir e querer colaborar. Mesmo que a gente entenda que mas a mulher tem pouco espaço, a mulher quase não tem espaço, de fato é muito concreto, né? O homem é natural, né? Da natureza do homem ele se sentir mais apto para certas questões, mas mesmo assim há uma grande possibilidade da gente também colaborar e se destacar também. Parece que não, às vezes é bem pequenininho, mas eu penso que esses pequenininhos também colaboram muito e fazem uma diferença muito grande, né, na comunidade como um todo. Então, eu vejo que é extremamente positivo e eu defendo a participação, sim, das mulheres na política. Que vai abrindo caminho, né, para outras, Exatamente. né, para gerações, para as novas gerações, né? Não digo só assim, estude muito, estude, é realmente valioso, porque o conhecimento não se esvai, não se perde, né? Tudo que você consegue absorver, a gente leva para a vida, né? E em algum determinado momento você vai acabar lembrando e vai aplicar, né? Mas assim, procure conhecer mais, né? Isso não demanda estudo, isso demanda curiosidade, né? A curiosidade nos também abre muitas portas. Quando a gente aprende um pouquinho de cada coisa, né? Pouquinho de cada coisa. Um pouquinho por cada pessoa, né? Exatamente. Com as suas experiências, suas vivências, a gente vai aprendendo. Então é muito bacana, assim, você vê que hoje tem sim uma participação até que expressiva, né, da mulher na política. E assim, governos aí levantando também essa questão, como, né, o governador Tarcísio fez, criando a Secretaria de Políticas para Mulheres. Eu achei isso de verdade excepcional. Um grande ganho. Né? Eu achei um grande ganho e assim, não só para São Paulo, né, enquanto cidade, mas ela vai cuidar do estado. Né? Ela vai procurar explorar essa possibilidade que foi dada a ela de ter um olhar pelo estado. Né, pelas mulheres do estado de São Paulo. Então, penso que a gente tem sim muita oportunidade, basta a gente também querer aproveitá-las. Então, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Jane, Kátia. Foi um prazer. Esse bate-papo aqui foi muito bom. E
Acompanhe no nosso portal, www.portalnews.com.br, nossas redes sociais, sempre com mais entrevistas, mais notícias, e até a próxima.